Pois é, e Dorival Júnior não é mais o técnico do Atlético Paranaense. A quem surpreende essa notícia? Bom, eu já esperava, confesso, que depois da quarta derrota consecutiva, mesmo tendo iniciado o campeonato com 2 vitórias e mesmo tendo aí quase 15 dias afastado do grupo, sem poder aplicar sua metodologia de trabalho porque contraiu o Covid, eu já esperava que o Atlético Paranaense tomaria essa atitude e demitiria o técnico. Por quê? Porque, na verdade, essa roupagem que envolve o Atlético Paranaense, principalmente a sua figura mor, o presidente Mário Celso Petralha, de que a modernidade, a gestão da modernidade, isso é tudo nada além do que uma grandiosa fachada. Na verdade, Petralha sempre foi e sempre vai ser mais do mesmo. E aí, bom, tem a minha crítica com relação à demissão do Dorival incluída nisso. Por quê? Porque acho que a maneira como aconteceu foi totalmente... a atitude foi totalmente errada por parte do Atlético Paranaense, justamente por conta desse diagnóstico que o treinador, em idade de risco, teve e contraiu, deve ter tido ali maus bocados. Eu não sei se ele foi um cara assintomático ou não, mas só o fato dele saber que ele contraiu o vírus e que ele pertence ao grupo de risco deve ter deixado tanto ele quanto todos os familiares dele, que depois o próprio filho acabou, o filho que é auxiliar dele, acabou contraindo também, deve ter deixado a família inteira muito preocupada. Ele se afasta do time, não pode dar treino para cumprir todos os protocolos que a gente conhece, o time começa a ir muito mal, ele volta, tem um jogo como técnico, que foi contra o São Paulo, que o Atlético de fato não foi bem, e já é o suficiente para ele ser mandado embora, e ele que tinha um trabalho elogiado à frente do Atlético Paranaense. Foram 17 jogos e 9 vitórias, e ele se sagrou campeão paranaense. E aí assim, não discuto o torcedor defender a demissão do Dorival, até porque o torcedor é passional. Agora, a gestão, que era sempre tida como uma gestão diferente do Atlético Paranaense, que não sei o quê, tinha que nesse momento se provar diferente. E não se prova diferente, se prova mais do mesmo. Outra estratégia completamente equivocada do mesmo presidente do Atlético Paranaense é com relação à TV esse ano. Por quê? O que acontece? O Atlético Paranaense, ele fez uma estratégia em 2019 que foi a melhor estratégia do futebol brasileiro em termos de televisão. Porque o que ele fez? Ao invés de assinar por um valor muito baixo o pay-per-view com a Globo, ele não assinou, preferiu seu único time entre os 20 da Série A não assinar. E o que isso produziu em 2019? Produziu com que o Atlético Paranaense fosse, para não haver apagões, o time mais exibido pela televisão aberta no Brasil. E o que isso produz? Quando você tem mais jogos em TV aberta, obviamente que você vai conseguir um acesso maior aos seus patrocinadores, porque o que interessa aos seus anunciantes é você aparecer para mais pessoas. A TV aberta, como ela é gratuita, ela aparece para mais pessoas. Aí é uma situação que o Atlético pôde arrecadar mais. Mas principalmente porque a maneira de distribuição de direitos de TV mudou a partir do ano passado no Brasil. Você passou a receber pelo Campeonato Brasileiro 50% igualitariamente, 25% isso em direitos de TV aberta, 25% de acordo com a sua colocação no campeonato, que é paga só ao fim da competição, e 25% também pago ao fim da competição com relação ao número de jogos que o seu time teve exibido na TV aberta. E o Atlético em 2019 foi o campeão de exibições em TV aberta, ou seja, nenhum clube do Brasil ganhou tanto em TV aberta como o Atlético Paranaense em 2019, apenas pelo fato dele ter tido essa inteligência de não fechar o pay-per-view com a Globo por pouco dinheiro. Então, foi uma estratégia excelente, super elogiada. Tava tudo bem, tudo certo, a estratégia se repetiria em 2020. A Globo certamente e fatalmente usaria mais jogos do Atlético Paranaense na TV aberta para não ter esses apagões, só que aí o olho foi maior que a barriga, porque veio a MP 984 assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e nela o que dizia? Que o seu time pode, ele é o detentor das partidas nas partidas que ele for mandante, sem precisar da anuência do visitante.
O Atlético Paranaense lançou seu serviço de streaming, a Furacão Play, fez um acordo lá com a Turner, que é sua parceira na TV fechada, para que a Turner exibisse menos partidas do clube, para que assim ele tivesse mais jogos exclusivos no seu próprio pay-per-view, forçando com que o torcedor do Atlético Paranaense assinasse esse serviço. Eles inclusive criaram um serviço para visitantes, no qual eles disponibilizariam uma narração e comentários neutros para a partida, que custaria aí R$24 aí pro torcedor do Atlético Paranaense, caso não fosse sócio, e R$30 para o torcedor visitante que quisesse acompanhar a partida. Só que, obviamente, a Globo entende que os contratos assinados antes da MP são contratos perfeitos e que não podem mudar. Foi para a justiça contra o Atlético Paranaense e proibiu do Atlético Paranaense transmitir esses jogos no seu pay-per-view próprio. Ok, beleza. Só que aí não bastou isso para a Globo. O que eles resolveram fazer? Eles tiraram, como retaliação, o Atlético da grade da TV aberta da Globo. Ou seja, no final do campeonato o Atlético vai ganhar muito menos do que ganhou em 2019, porque pelo menos nas 10 primeiras rodadas ele não aparece em absolutamente nenhum jogo da TV aberta no Brasil. E a estratégia deve continuar. Mas aí você fala, Rodolfo, mas você defende a Globo ter feito essa retaliação absurda contra o Atlético? É óbvio que eu não defendo esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa só existe por conta do monopólio que a Globo detém no Brasil com relação ao futebol, que precisa acabar, e o Atlético é um dos times que corretamente tenta acabar com isso. Eu não discuto, o que eu discuto é questão de estratégia. Você não briga, você não parte para uma briga que você sabe que você vai perder. Você não pode ter o olho maior que a barriga, você precisa ser estrategista. Ano passado o Petralha foi muito bom estrategista. Esse ano ele foi péssimo estrategista, porque ele perde o dinheiro do pay-per-view, agora perde o dinheiro da televisão aberta, não arrecada com o pay-per-view próprio como ele imaginou, e também diminuiu até a sua grade na Turner, na TV fechada, para poder, achou que transmitiria no pay-per-view próprio e foi proibido pela justiça. Ele perdeu em todas as frentes, e isso vai ser refletido no balanço de 2020 do Atlético Paranaense, não tenha dúvida com relação a isso. Não tenha dúvida. Então é uma série de posicionamentos do presidente do Atlético Paranaense em 2020 muito ruins estrategicamente para o clube. Porque você não prejudica apenas as finanças do clube, brigando com alguém que você não consegue brigar, que é maior que você. Mas você também prejudica o seu torcedor de assistir as partidas. E hoje fica aí os torcedores do Atlético Paranaense caçando o link pirata na internet, porque é a única maneira que tem de acompanhar a maioria dos jogos do time na competição. E isso foi produto da má negociação do seu presidente, e que os atleticanos se recusam a criticar o Petralha dentro do Atlético Paranaense como se fosse um deus. É como se fosse um deus. É como se o cara tivesse ganhado Libertadores, Mundial. Não ganhou nada disso. Não ganhou nada disso. Ganhou uma Copa do Brasil aqui, uma Sul-Americana ali, torneios que... Bom, o Del Valle ganhou a Sul-Americana, o time do Equador. O Cruzeiro, quebrado, tá na Série B, ganhou 2 Copas do Brasil seguidas. Então vamos mais devagar, né? E aí você fala, bom, tá, mas... o Atlético Paranaense perdeu o seu técnico que queria manter, o Thiago Nunes, resolveu ir para um time maior, então eles têm todo o direito de mandar o Dorival embora. É óbvio que eles têm o direito de mandar o Dorival embora, fazer o que eles bem entendem, planejar o clube da maneira como eles bem entendem. Só não me venha com esse discurso de que, nossa, aqui a gestão é completamente diferente, porque a demissão do Dorival mostra que é apenas mais do mesmo. 15 dias de trabalho num campeonato como esse, que é jogo quarto domingo, representa muito tempo. Muito tempo. É muito trabalho perdido. Que o Dorival perdeu não por culpa dele, mas por conta de contrair uma doença no momento de pandemia. E a diretoria do Atlético Mineiro, do Atlético Paranaense, não teve compaixão com o técnico. Foi completamente indelicada com o treinador. Sabe? Isso porque o trabalho vinha sendo bom até as 2 primeiras rodadas. Aí 4 jogos perdeu, não serve mais, acabou, o Dorival não presta, vamos partir para um outro nome. É assim que funciona. E aí agora vai vir quem? Eu duvido o Atlético Paranaense conseguir um técnico, pelo menos aqui a nível do Brasil, com os nomes todos que estão desempregados, um técnico melhor que o Dorival.
Pode ser que busque lá fora, faça um movimento, mas se buscar lá fora, imagine a situação, sem tempo para treinar, sem o treinador conhecer os jogadores muito bem, sem saber como é que funciona a base, sem saber quem que ele pode puxar ali ou não, vai demorar. A diretoria vai ter paciência? Com o Dorival não teve. O que garante que eles vão ter paciência? Então, contratar um treinador estrangeiro num momento como esse não é o ideal. Você precisa trazer um cara que conheça o grupo. Quem que conhece esse grupo melhor que o Dorival? Quem que poderia fazer um trabalho melhor que o Dorival? O Dorival é um bom técnico. Não é maravilhoso, nossa, um puta, mas é um bom técnico. Tinha todas as condições de saudável fazer um trabalho bom esse ano no Atlético. E um trabalho que foi jogado fora por conta de 4 maus resultados contra equipes. Aí ele pegou 3 paulistas. Pegou o Palmeiras e perdeu em casa de um gol ali, que, vamos combinar, na pelada a gente fala que é aquele gol cagado, né? Um gol totalmente do acaso, no finalzinho. Perder para Santos na Vila Belmiro é um resultado normal. Perder para o São Paulo no Morumbi é um resultado normal. O Atlético Paranaense não teve nenhum resultado absurdo, assim que você olha e fala, meu Deus, o que aconteceu? Não. Não perdeu para o 15 de Piracicaba, perdeu para times bons. Pegou uma fase de tabela ali difícil e com um técnico ainda fora da equipe por conta de um problema grave de saúde. Ah, não sei se foi tão grave assim. Covid tá matando muita gente e o cara tá no grupo de risco. Então, preocupa. Eu aqui fiquei muito mal há 2 semanas atrás, fiz até o exame para saber se era Covid, não era. Foi uma virose muito forte, mas ficou a minha casa inteira. Eu, minha mãe, meu pai, minha irmã, todo mundo com medo. Com medo tanto pela minha saúde, pelo estado que eu fiquei, com medo de eu contagiar a família inteira. Então assim, é um negócio complicado. Eu não sei se alguém que está vendo esse vídeo teve a experiência, certamente teve a experiência de ter alguém na sua casa que contraiu isso. Gera uma tensão absurda. E nesse cenário você mandar o técnico embora e falar que sua gestão é diferente, porque é um time que, nossa, mais do mesmo. Petralha sempre foi e sempre será mais do mesmo, apenas com uma roupagem diferente, com palavras melhor escolhidas, simples assim. Aceitem que dói menos. É isso, grande abraço, se você gostou do canal se inscreva, deixa o like, a gente vai se falando e até o próximo vídeo.